Salve, salve, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, professor Leanderson, Colégio Dominique Ubatuba. Espero que estejam todos bem. Galera, nós vamos dar andamento ao estudo do capítulo 3 da apostila 2, né? Que o tema, né, é principais forças estudadas na mecânica e aplicações das leis de Newton. Então, o que nós estudamos das principais forças? Estudamos força-peso, força normal. A última força que nós vimos foi força de tração, né, que é uma interação entre corpos ligados por cabos, fios e cordas. Bem, a força que nós vamos ver agora nessa aula é a força elástica, beleza? Mas o que é a força elástica? Primeiro a gente tem que lembrar o conceito de força. Lá na primeira aula que nós falamos sobre força, que é o início do estudo da dinâmica, né, que é o estudo das causas do movimento dos corpos. O que é força? Força é uma interação entre dois ou mais corpos, havendo contato ou não, que pode causar três consequências, né? Aceleração, deformação e anulação de outras forças, ou seja, situação de equilíbrio. A força elástica, ela basicamente é a causa deformação de um corpo, né? Então, o que é a deformação na verdade, né? A deformação, galera, é a alteração das dimensões de um corpo. E alguns corpos, eles têm a capacidade de se deformar, alterar as suas dimensões e retornar às suas dimensões originais na ausência dessas forças. Beleza? Essa capacidade de ir e voltar, né, das suas dimensões originais é chamada de elasticidade. Muitos materiais na natureza têm essa propriedade, elasticidade. Exemplo, a borracha. Se eu pegar um elástico e pegar um cabo de borracha, né, esticar e soltar esse cabo de borracha, ele vai voltar às suas dimensões originais. Eu posso esticar e, na ausência dessa força, o cabo volta para as suas dimensões originais, para o seu comprimento inicial. Beleza? Então a força elástica pode aparecer em cordas, cabos, fios, né? Porque existem materiais com elasticidade. Lá em tração, quando a gente estava vendo interação de corpos ligados por cordas, nós estávamos considerando que a corda não tinha essa propriedade elástica, vamos dizer assim, né? Só que em situação real pode acontecer a situação elástica, né? Só que quando a gente for ver força elástica agora no ensino médio, nós vamos ver basicamente em um instrumento, que é a mola. Tá? A gente vai ver basicamente a ação da força elástica em molas. Beleza? Então, sem mais delongas, seguinte situação. Nós temos uma mola. Mala. Tô ficando louco. Nós temos uma mola e inicialmente ela tem um comprimento inicial, tá? Ela está lá presa em um suporte, né? Pode estar presa em um teto, e ela tem um comprimento inicial que a gente pode chamar, por exemplo, x0. Tá? x0 de comprimento inicial poderia ser L0, tem livro que chama de L0, tá, gente? Para não confundir o x, né, com o eixo horizontal x, tá? Porque nós temos os eixos x e y, né? Então, na nossa apostila está sendo considerado o comprimento da mola está sendo chamado de x, tá, gente? Quando eu penduro na ponta dessa mola uma massa, né, um corpo que tem uma massa e consequentemente um peso, né? Essa mola acaba sendo esticada, né? Então ela vai adquirir um comprimento final, um xf. Beleza? E essa diferença entre os comprimentos inicial e final, então, ou seja, a diferença entre os comprimentos final e inicial, né, causa o que a gente chama de deformação, que é a variação no comprimento de uma mola na aplicação de uma força. Beleza? E que corresponde a essa distância aqui, ó. Que é essa distância aqui que nós chamamos de ΔX. Beleza? Então, pessoal,
Quando a gente pendura um corpo numa mola e espera o sistema parar, né? Porque no começo a mola vai ficar indo e voltando, né? Subindo e descendo, até o momento que ela para. Nessa situação aqui, quais são as forças que estão sendo aplicadas sobre o sistema aqui? Sistema corpo, massa-mola que a gente chama, né? Massa, porque esse corpo aqui que está pendurado na ponta da mola tem uma massa. E, consequentemente, uma força-peso. Tá? Força-peso, a gente não pode esquecer, é massa vezes a seção da gravidade. Né? Então, quando nós temos o sistema massa-mola entrando em equilíbrio, quais são as forças que estão atuando sobre esse sistema? Nós temos a força-peso, que está para baixo, e a força elástica, tá? Que está para cima. Porque se eu tirar essa massa da ponta da mola, a mola ela retorna para o seu comprimento inicial, que é o x0. Então eu tenho uma força que impede que a massa caia e que faz com que a mola retorne ao seu comprimento inicial. Isso é força elástica. Beleza? Então, galera, essa força elástica, tá? É até uma natureza que a gente chama de uma natureza restituidora. O que significa isso? Quando eu estico a mola, né? Eu deformo essa mola. Quando essa mola sofre uma variação do seu comprimento devido à ação de uma massa ou de uma força qualquer aplicada sobre a mola, né? Essa força elástica faz com que a mola retorne ao seu comprimento original. Conforme eu falei, que se eu tirar essa massa aqui da ponta da mola, essa força elástica vai fazer com que a mola que tem um comprimento final aqui que é XF voltar ao comprimento inicial. Tá? Então a gente fala que a natureza da força elástica é uma natureza restituidora. Restituidora. Tá? Ou restauradora, né? Que ela restaura o tamanho original da mola. Perfeito? A mesma coisa acontece se eu comprimisse a mola. Né? Se eu pegasse a mola aqui, vamos supor que a mola esteja na horizontal. Tá? Ela tem um comprimento inicial x0 e eu aplico uma força sobre a mola que faz com que essa mola reduza de tamanho. Então vai haver uma compressão da mola. Então vamos supor que fique assim, ó. Beleza? Então eu estou aplicando a força e ela vai ter um comprimento final, né? Quando eu tiro essa força F, essa força de compressão, o que vai acontecer com a mola? Ela vai retornar ao seu comprimento original. E para voltar ao seu comprimento original, essa força elástica tem que estar para onde? Da esquerda para a direita. Tá? Força elástica, galera, força elástica, normalmente nos livros, tá? Ela tem a notação, tá? Só apagar aqui para não gerar confusão, que eu esqueci de colocar aqui no slide, peço desculpas, tá? A notação da força elástica, normalmente a gente escreve assim, ó. F e L, tá? Chamada de força elástica. É assim que está nos itens, só confirmar na apostila aqui. Na apostila está dessa forma mesmo. Tá? Então a gente denota a força elástica como F. Aqui eu estou me referindo ao vetor. Tá? Se eu estivesse me referindo ao módulo, seria dessa forma aqui, tirando a setinha de cima. Tá? Módulo, lembrando que é intensidade. E eu não preciso nem dizer que, pelo fato de ser uma força, a unidade da força elástica é em newtons. Beleza, turminha? Agora, como nós vamos calcular a força elástica? Beleza? Como nós vamos determinar a força elástica? Para a gente determinar a força elástica, nós temos que conhecer o módulo, a direção e o sentido. Primeiro, a gente vai falar a respeito do módulo da força elástica. Do módulo da força elástica, tá? Do valor da força elástica. Então, nós vamos considerar a seguinte situação. Nós temos duas molas, uma mola A e uma mola B. Beleza? Na mola A, eu vou aproximar aqui. Na mola A, qual é a situação?
Nós temos uma mola que tem o seu comprimento inicial, que eu vou chamar de x0 de A, tá? x0A, que é o comprimento inicial da mola A, x0 de A, beleza? Então ela tem esse comprimento inicial. Quando eu aplico uma força de 20 newtons, então quando eu aplico uma força de 20 newtons, a variação de comprimento da mola, o meu ΔX, vamos dizer assim, é de 2 centímetros. Beleza? Porque a mola ela já tem um comprimento inicial. Aqui na... É que não sei se dá para enxergar aqui no computador, mas dá para ver que, por exemplo, ela começou com 10 centímetros e ela passou a ter quanto? 12. Então a minha variação de comprimento, ou seja, a minha deformação, né, que a deformação é a variação de comprimento de uma mola, tá? O meu ΔX passou a ter... o meu ΔX é de 2, então passou a ter um comprimento de 12 centímetros, tá? Bem, agora eu vou aumentar a minha força aplicada sobre a mola. Então, minha força F, tá? Para F igual a 40 newtons. A minha variação de comprimento, meu ΔX, passou a ser 4 centímetros. Porque se você observar, né, que a diferença entre o comprimento inicial lá, o x0A, para o comprimento da segunda situação, aqui eu vou chamar de situação 1, aqui eu vou chamar de situação 2. Tá? Na situação 2, ela variou, ela teve uma deformação, né, de 4 centímetros. Agora, na terceira situação, é a mesma mola, eu vou aplicar uma força maior. Eu estou aplicando uma força de 60 newtons na mola e ela teve uma variação de comprimento, uma deformação de 6 centímetros. Então, para uma força F de 60 newtons, eu vou ter uma deformação, uma variação de comprimento de 6 centímetros. Tudo bem? Então, se eu fizer uma razão entre a força aplicada e a deformação e a variação de comprimento, vocês vão perceber que o valor do resultado vai ser uma constante. Como assim? Se eu fizer uma relação entre a força aplicada e a deformação, na situação 1, eu vou ter 20 newtons de força por 2 centímetros de deformação. Na situação 2, eu aplico uma força de 40 newtons e eu vou ter uma deformação de 4 centímetros. Enquanto que na situação 3, eu vou ter uma força de 60 newtons e uma deformação de 6 centímetros. Então, esse resultado, o resultado dos 3 é o mesmo, tá? Porque 20 dividido por 2 dá 10, 40 dividido por 4 dá 10 e 60 dividido por 6 dá 10. Então, a relação da força pela deformação vai ser de 10 newtons por centímetro. O que isso fisicamente significa, tá? Que para eu variar o meu comprimento da mola, o comprimento da minha mola de 1 centímetro, eu preciso aplicar uma força de 10 newtons. Então é a força necessária para ter a variação do comprimento de uma mola. E esse resultado, que é o 10 newtons por metro, é uma constante, que a gente chama de uma constante K. Tá? Que é a constante da mola. É uma propriedade da mola. Então, quanto maior o valor de K, né? Quanto maior o valor de K, significa que eu tenho que aplicar uma força maior para que a mola varie de tamanho. Então significa que a mola ela é mais rígida, é mais difícil de você estender. Quanto menor o K, a mola é mais flexível, é mais fácil de deformar. Beleza? Vamos olhar para mola B. Então vamos olhar para a mola B. Ó,
eu tenho a variação, eu tenho o comprimento inicial da mola B, x0 de B. Tá? Então ele começa com o mesmo comprimento inicial da mola A, de 10 centímetros. Tá? Quando eu aplico uma força de 20 newtons, ele se deforma 4 centímetros. Então, se eu tenho uma força de 20 newtons, eu vou ter uma variação de comprimento de 4 centímetros. Lembrando, gente, que delta na física, tá, é variação de uma grandeza. Delta x é a variação do comprimento da mola. Comprimento final, mesmo comprimento inicial. Tá? Então esse delta x, na verdade, eu estou pegando o valor do comprimento final e estou subtraindo do comprimento inicial. Tá? Só lembrando. Tá bom? Não custa. Beleza? Então, para a força igual a 20 newtons, a mola varia de 4 centímetros. Agora, se eu dobro a força, quando eu aplico uma força de 40 newtons, a deformação, a variação do comprimento, ΔX, ela vale quanto? 8 centímetros. Então aqui eu vou chamar de situação 1, situação 2, situação 3 da mola B, fazer igual a mola A, tá? E quando eu aplico uma força de 60 newtons, a minha variação de comprimento é de quanto? 12 centímetros. Pode ver que é proporcional. Existe uma relação fixa entre força e deformação. Então, se eu relacionar a força pela deformação da mola B, o que vai acontecer? Eu vou ter... Se eu aplico uma força de 20 centímetros, a minha deformação será de 4 centímetros. Dá quanto? 20 dividido por 4? Dá 5, né? Se eu aplico a força de 40, a minha deformação é de 8. Então, se eu aplico uma força de 60, a minha variação de comprimento é de 12. E o resultado das 3 razões tem que dar quanto? 5. Tem que dar uma razão de 5. Se eu fosse aplicar uma força de 100 newtons, tá? A minha deformação, o resultado da força pela deformação, o resultado tem que dar 5, né? Então, logo, a minha deformação tem que ser de quanto? 20 centímetros. É uma constante, tá? Então, esse 5 aqui, tá? É a minha constante da mola B. Então, comparando as duas molas, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que a minha constante da mola A vale 10 newtons por centímetro. E a minha constante de B, então, para eu variar... Então, eu preciso aplicar uma força de 5 newtons para que possa variar a medida de um comprimento de 1 centímetro. Então, eu tenho que aplicar uma força menor para que tenha a mesma variação de 1 centímetro da mola A. Então, eu aplico uma força menor. Então, significa dizer que se a constante da mola A é menor do que da mola B, significa que a mola A ela é mais flexível. Ela é mais flexível, tá? Ou posso colocar também menos rígida, tá? Vai ser menos difícil eu variar o comprimento da... Opa, desculpa, gente. Perdão. Na verdade, só peço desculpas aqui. O coeficiente de B, a constante de B é menor do que a constante A. Então a mola B é mais flexível. Desculpa, tá? Porque eu tenho que aplicar uma força menor de 5 newtons para que a mola varie 1 centímetro. Enquanto que na mola A eu preciso aplicar uma força maior, de 10 newtons, para que a mola varie 1 centímetro de comprimento, que tem uma deformação de 1 centímetro. Tá bom? Então, o que eu posso falar aqui quanto ao módulo, tá? Quanto maior é o K, maior é o ΔX. Então, pessoal, nós temos uma lei que rege a deformação da força elástica, porque a relação entre a força aplicada e a deformação ela é fixa, ela resulta em uma constante, conforme nós vimos aqui, ó, 20 dividido por 2 na mola A,
20 dividido por 2 dá 10. 40 dividido por 4 dá 10. 60 dividido por 6 dá 10. Então tem uma relação fixa, né? Que a força ela é diretamente proporcional à deformação. Da mesma forma que na mola B, 20 dividido por 4 dá 5. 40 dividido por 8 dá 5. 60 dividido por 12 dá 5. É diretamente proporcional. Então nós temos uma relação entre a força aplicada e sua deformação. Que qual é essa lei? A força elástica, que é a força responsável pela deformação, é igual à constante elástica da mola vezes a deformação. Então, esse é um princípio que rege a deformação das molas, ou dos elementos elásticos, vamos dizer assim, tá? Essa fórmula, né, é uma lei chamada lei de Hooke. Tá? Hooke, tá? Em homenagem ao físico inglês Robert Hooke, contemporâneo de Isaac Newton, inclusive rival do Isaac Newton, tá? Foi ele que descobriu a relação entre a deformação de um corpo, tá? De uma corda, no caso um fio, uma mola, tá? E a força aplicada. Tá? Então, essa equação aqui é chamada de lei de Hooke. Beleza? Bem, isso para determinarmos o módulo. Agora, qual que é a direção e o sentido da força elástica? Não esquecendo que toda força tem que ter módulo, direção e sentido. Vamos pensar um pouco, galera. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma mola, tá? Ligada a um corpo, né? No caso aqui seria uma pedra, né? Cúbica, né? Ela tem um comprimento inicial x0. Beleza? Quando eu comprimo essa mola, tá? Tá havendo um deslocamento da mola, tá tendo uma variação de comprimento, né? E está encolhendo, tá? Lembra que eu falei, né? Que a mola ela pode tanto aumentar de tamanho quanto diminuir, depende da força que eu estou fazendo sobre a mola. Então, se eu estou aplicando uma força, tá? Uma força sobre a mola, né? Eu apliquei uma força e deixei num comprimento final aqui, xf. Tá? Se eu deixo de aplicar essa força que está causando essa deformação, né? Aqui eu estou aplicando a força F. Tá? Se eu deixo de aplicar essa força F, essa força elástica vai fazer com que esse sistema aqui, massa-mola, volte para a condição inicial. Então significa que a força elástica ela está contra a força aplicada. Então se eu estou aplicando uma força da direita para a esquerda, e é uma coisa que é meio notória, porque quando você empurra uma mola, você está sentindo uma resistência da mola. E a resistência de uma... E uma força que resiste, tá? Significa que está sendo aplicada no sentido contrário. Então se eu estou aplicando uma força para cá, eu vou ter uma oposição da mola no mesma direção, só que no sentido oposto. Então, galera, qual que é o sentido da força elástica, tá? É oposto, é mesma direção, tá? Então eu traço uma linha aqui seguindo a direção da mola, né? No caso aqui a mola está na horizontal, tá? Então tem a mesma direção da mola, só que o sentido de aplicação da força elástica ela é contrária ao deslocamento. Então, aqui no exemplo que eu estou dando, está havendo um deslocamento da mola, uma deformação que está indo da direita para a esquerda. Então, minha força elástica tem que ser como? Porque é uma força de resistência, né? Então, a minha força elástica tem que ir no sentido contrário, da esquerda para a direita. Então, galera, vetorialmente falando, né? Vetorialmente falando, a minha força elástica, vetorialmente falando, é igual a constante elástica vezes o vetor deformação, só que como a força elástica está ao contrário da deformação,
Como está ao contrário da deformação, então eu vou ter um sinal de menos. Um sinal de menos, tá? Porque a constante, ela é escalar, tá, pessoal? Toda constante ela é escalar, não precisa de direção de sentido para indicar qual que é a constante da mola, tá? E quando eu tenho uma constante multiplicada por um vetor, porque a deformação é o deslocamento da mola, e deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, quando eu tenho um número negativo multiplicando o vetor, o resultado é a inversão do sentido do vetor. Então, se a deformação está para cá, se a deformação está para cá, a minha força elástica está para o outro lado. É uma força de resistência, conforme eu falei. Então, resumindo a determinação da força elástica, para você calcular, tá, o módulo, você pega a constante da mola, multiplica pela deformação, né, pela variação de comprimento. Tá? Esse é o módulo. A direção, ela segue a direção da mola, né? E o sentido, ele é o contrário da deformação. Tá? Então, se eu tenho uma mola, só para explicar melhor, se a mola se deforma para a direita de vocês, a minha força elástica vai estar para onde? Para a esquerda. E vice-versa. Beleza? Então a gente não pode esquecer que a mola, a força elástica, tem uma natureza restauradora. Então por que é o contrário? Porque quando você tira a aplicação da força sobre a mola, a tendência da mola é voltar ao seu comprimento inicial, né? Então tem que ter uma força contrária. E para encerrarmos essa aula, qual que é o gráfico da força elástica? Então se eu tenho uma relação entre força e deformação, eu posso montar uma função, né? Eu posso montar uma função na qual a força elástica que eu preciso para deformar está em função da deformação. Eu posso montar esse gráfico. Beleza? Então, voltando lá para as duas molas, né, que eu calculei a constante elástica, né? Então, a mola A, nós vimos que a constante elástica de A vale 10 newtons por centímetro. E a constante de B, ela vale 5 newtons por centímetro, tá? Sendo, pessoal, só um detalhe, tá? A constante K, se a lei de Hooke ela fala que F é força elástica. Bem, se a força elástica é K delta X, tá? E o K, que é constante, é igual a força elástica dividido pela deformação, tá? Pessoal, no sistema internacional, tá? Qual que é a unidade da constante? Beleza? Então, qual que é a unidade da constante? Força elástica é Newton. Deformação, tá? É uma distância, né? Então a unidade é metro, tá? No sistema internacional, tá? A unidade da constante elástica é Newton dividido por metro, tá? Mas nada impede que nós tenhamos Newton por centímetro e Newton por milímetro, tá? Depende do exercício. O exercício ele pode pedir qual que é a constante K em newtons por centímetro, tá? Mas agora se não falar nada, ou falar assim, ó, determine o valor de K em unidades do sistema internacional, primeira providência é transformar o ΔX, que tiver em centímetro, milímetro, transformar para metro, que é a unidade do sistema internacional. Não esqueçam disso, tá bom? Bem, já que a observação foi feita, então eu vou voltar aqui saber qual que é o gráfico da força elástica, né? Eu posso colocar, como eu falei, a deformação em função da força. Existe uma relação entre as duas. Perfeito? Então, todas as forças e as forças aplicadas às deformações, eu obtive uma tabela e através dessa tabela eu posso colocar em um gráfico, né? Vocês estão vendo funções já, né? Funções do primeiro grau, funções do segundo grau, então eu posso colocar em um gráfico. A mola A, então se eu não tenho deformação, ou melhor, se eu não tenho nenhuma força aplicada, a mola não vai se deformar, vai continuar com o mesmo comprimento inicial, né? Então, se aplico uma força de zero, a minha deformação, minha variação de comprimento vai ser zero, para os dois casos, mola A e mola B. Beleza? Então, eu posso fazer um gráfico no qual eu posso fazer a deformação como eixo X, horizontal,
e a minha força, né, necessária para deformar como eixo y. Então, se eu tenho uma deformação, né, se eu não tenho força, eu não tenho deformação. Então, eu tenho um ponto 0, 0. Perfeito? Na mola A, se eu aplico uma força de... para eu poder deformar a mola A de 2 centímetros, eu tenho que aplicar uma força de 20 newtons. Então, para x igual a 2, o x que eu falo é a deformação, tá? Se o meu eixo, se a minha variável independente, que é o x, vale 20, a minha variável dependente vale... Ou desculpa, se minha variável independente vale 2, a minha variável dependente vale 20. Então, para x igual a 2, y vale 20. Beleza? Continuando a mola A. Para eu deformar a minha mola de 4 centímetros, eu tenho que aplicar uma força de 40 newtons. Então, para x igual a 4, y vale 40. E assim por diante, né? Para eu deformar a mola de 6 centímetros, eu tenho que aplicar uma força de 60. Olha só que beleza que eu apliquei. Olha o que aconteceu. Eu estou formando uma reta. É uma função do primeiro grau. Até certo ponto, tá, gente? Porque não sei se vocês já perceberam, existem situações que a mola ela não volta mais ao seu comprimento inicial. Ela pode sofrer fadiga, tá? Porque quando eu aplico uma força muito grande sobre a mola, das duas uma, ou a mola não volta mais para o seu comprimento inicial, tem seu comprimento inicial alterado, ou a mola se arrebenta, tá? Que é essa região aqui, ó. Que é essa região aqui que é o limite de elasticidade, tá, da mola. Só que isso a gente não calcula agora, tá? Isso é mais para mais engenharia lá na parte de resistência dos materiais, tá? É só para vocês saberem que existe esse limite, porque se eu aplico uma força muito alta na mola, a mola tem uma alteração no comprimento inicial, é como se fosse uma fadiga do material, ou rompe-se a mola, tá? E na mola B, tá? Mesma ideia, tá? Se eu não deformo a mola, assim, não precisa, se eu não aplico força nenhuma na mola, a mola não se deforma. Isso vale para as duas, tá? Para eu deformar a mola B com 4 centímetros de deformação, eu tenho que aplicar uma força de 20. Então, para x igual a 4, o meu y vai valer quanto? 20. Tá? Para eu deformar a mola de 8 centímetros, eu tenho que aplicar uma força de 40 newtons. Então, para x igual a 8, y vale quanto? 40. Para x igual a 12, o meu y vale 60. Tá aqui, ó. Beleza? E lembra que eu falei? Ó, eu construí uma reta também. Até certo ponto, essa mola B também vai ter um limite de elasticidade, tá? Que se ultrapassa esse limite, a mola ou se rompe ou tem uma deformação, uma alteração no seu comprimento inicial. Tá? Pode até ter uma deformação permanente. Tá? Então vocês percebem que a reta verde, que é referente à mola A, ela é mais inclinada do que a mola B. Né? A mola A ela é mais, entre aspas, tá? Ela é mais vertical, a reta, o gráfico referente à mola A, ela é mais vertical do que o gráfico referente à mola B. Então, quanto maior for esse ângulo em relação, esse ângulo aqui, ó, que eu também vou fazer em laranja aqui. Quanto maior o ângulo referente à horizontal, em relação à horizontal do gráfico, maior é o K, tá? Maior é a constante elástica da mola, mais flexível é essa mola. Né? Que nós falamos, né? Que a constante da mola A vale 10, a constante da mola B vale 5. Oh, desculpa, inverti, tá? Quanto mais inclinado, quanto mais vertical, maior é a constante, então menos flexível
É a mola, desculpa, tá? Que eu tenho que aplicar uma força maior para distender a mola. Então, quanto mais inclinado, quanto mais inclinada é a reta, quanto mais inclinada for a reta, né? Então eu tenho maior constante elástica, eu tenho maior K. Então significa que a mola ela é mais rígida, tá? Mais rígida. Mais dura, vamos dizer assim. Bota entre aspas aí, mais dura, tá? Quanto menos inclinado, quanto mais deitada a força reta, menor é o K. Então significa que a mola ela é mais flexível, ou seja, mais mole. Beleza, galerinha? Então essa foi a aula sobre força elástica, beleza? É uma força de natureza restauradora, conforme eu falei. Sugiro que vocês façam os exercícios, tá? Da seção de atividades da página 32, volume 2, exercícios do 1 ao 5, tá? Tentem fazer, beleza? Aí depois dessa aula, falta apenas a força de atrito, tá? Então o que vocês têm que entender em relação à força elástica, tá? É uma força de natureza restauradora, ela sempre está em oposição ao movimento, à deformação da mola, beleza? E a deformação da mola, ela sempre depende, tá, da força aplicada sobre a mola. Então ela tem uma relação fixa e o resultado dessa relação fixa é a constante elástica, que é o K. Beleza, gente? Então, essa foi a aula. Um abraço, a gente se vê no encontro referente à força elástica. E um abraço a todos. Bye.